Meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica, lição de número 10, que está trazendo o título Quando os pais sepultam seus filhos. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 nas lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós já passamos por 9 lições e na lição de número 1 trouxe o título Quando a Família Age por Conta Própria. Na lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição de número 3, ciúme ou mal que prejudica a família. Na lição de número 4, ídolos na família. Na lição de número 5, motim em família. Na lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Na lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. E na lição de número 9, que foi a última lição que nós estudamos, uma família nada perfeita. E no próximo domingo, no dia 4 de junho de 2023, estaremos estudando a lição de número 10, que está trazendo o título Quando os pais sepultam seus filhos. Texto áureo nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Verdade prática: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, versículo 16 ao versículo 19, que diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tua filha comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. E a introdução, no comentário, a introdução nos diz: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava da razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. E a palavra-chave é sepultar. No primeiro tópico vai trazer o título A Família de Jó. No primeiro subtópico, quem era Jó? No segundo subtópico, a esposa de Jó. No terceiro subtópico, os filhos de Jó. No segundo tópico traz o título Lidando com a morte dentro da família. No primeiro subtópico, Jó
e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. No segundo subtópico, para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. No terceiro subtópico, fidelidade ao Senhor em meio à dor. No terceiro tópico, os cristãos e o luto. No primeiro subtópico, não culpe a Deus. No segundo subtópico, vivendo o luto. No terceiro subtópico, mantenha a esperança. E vindo agora para o livro de apoio, no capítulo de número 10, que está trazendo o título Quando os pais sepultam seus filhos, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. A morte é a prova máxima da fortaleza da fé cristã, que produz no crente uma consciência de vitória sobre a mesma. Jó capítulo 1, versículo 13, 16 a 22. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumi, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Introdução. Lidar com a morte é trabalho difícil. Desde Adão, a morte está presente na vida da humanidade. Ela não é um fenômeno natural na vida humana. Do ponto de vista da Bíblia, a morte é a maldição divina contra o pecado, e só Jesus Cristo foi capaz de cravar essa maldição na cruz do Calvário. A realidade da morte deu ao ser humano a oportunidade de entender o significado da vida. Os filósofos existencialistas nada veem além da vida física, porque para eles a vida é apenas a fermentação da vida. O dilema existencial humano é o fato de não poder evitar a morte em sua existência física. Davi, o maravilhoso salmista da Bíblia, deparou-se com o estigma da morte e fez uma oração a Deus. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Salmo de número 39, versos 4 e 5. Nesse capítulo, nos deparamos com a questão da morte envolvendo a família de Jó. Uma tragédia envolveu os filhos do patriarca Jó, que estavam numa festa de confraternização, e repentinamente seus filhos foram assassinados pelos sabeus, além do fogo do céu que queimou tudo que Jó possuía, deixando-o sem nada. Foi num dia que tudo aconteceu, e além da perda de suas posses materiais, Jó ainda perdeu seus 10 filhos. Na realidade, antes da tragédia, Jó estava tranquilo e nada indicava que enfrentaria. Antes da tragédia,
Jó estava tranquilo e nada indicava que enfrentaria alguma adversidade. Jó era um homem próspero e tinha uma família que vivia uma aparente felicidade e segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia normal. Primeiro tópico: a família de Jó. Primeiro subtópico: quem era Jó? Tudo indica que Jó tenha vivido na época dos patriarcas fundadores de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, cerca de 2100 a 1800 a.C. Jó era um homem nascido no norte da Arábia, na terra de Uz. Outras informações pesquisadas dizem que Jó viveu numa época pré-mosaica, antes mesmo de Abraão, entre os séculos de 25 a 28 a.C. Mesmo que não haja informações precisas sobre o tempo da vida de Jó, a longevidade humana naquela época prevalecia. A Jó teve uma sobrevida de 140 anos. Na verdade, ele nasceu depois do dilúvio, tendo se tornado um homem rico e próspero. Porém, de algum modo, Jó conhecia a Deus e comungava com ele. Isso é revelado pelo próprio Deus, que dá testemunho de Jó e o destaca como homem sincero, reto, justo, imparcial e direito em tudo que fazia. Era, acima de tudo, um homem temente a Deus, que tinha um comportamento de retidão e justiça, pois o texto diz que Jó era alguém que se desviava do mal, conforme registra Jó, capítulo 1, versículo 8. O grande pregador Spurgeon poderia ter dito acerca de Jó: não cremos na infalibilidade de quem quer que seja, mas é consolador poder estar certo da integridade de um homem. Jó tinha uma profunda maturidade moral revelada na sua reverência a Deus. Era um homem que oferecia regularmente os seus sacrifícios e holocausto em favor de seus filhos a Deus. Na Bíblia, Jó foi citado pelo profeta Ezequiel quando se referia à idolatria do povo de Israel e sua incredulidade. Ezequiel disse: ainda que estivesse no meio dela, a terra, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Diz o Senhor Jeová, em Ezequiel capítulo 14, versículo 14. No Novo Testamento, Tiago cita o nome de Jó e destaca a sua perseverança, em Tiago capítulo 5, versículo 11. Segundo subtópico, a pessoa de Jó. Na Bíblia, essa mulher parecia não ter nome. Na tradução rabínica, o seu nome é Citis. Algumas literaturas pós-bíblicas identificam o mesmo nome Citis para a mulher de Jó. Mas tudo não passa de especulações extrabíblicas que não podem provar nada. Tudo que se sabe da mulher de Jó é o que está registrado no livro de Jó, no capítulo de número 2, versículo 9 e 10, quando ela, cansada de tudo quanto estava acontecendo na vida de seu marido, além da perda trágica dos seus 10 filhos, faz a seguinte declaração: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ela ganhou a fama de ser uma mulher doida, insensata, porque sugeriu que seu marido amaldiçoasse a Deus depois de todas as perdas e sofrimentos pelos quais passou. Apesar da perda dos bens materiais, dos filhos e da enfermidade de Jó, que ficou acometido de feridas purulentas, essa mulher não deixou de fazer o seu papel de esposa e permaneceu ao lado do seu marido. Podemos deduzir o seu sofrimento e, por isso, ela foi perdendo a paciência e a capacidade de compreender. Podendo deduzir o seu sofrimento
E por isso ela foi perdendo a capacidade e foi perdendo a paciência e a capacidade de compreender porque o Deus de Jó permitia tudo aquilo com o seu marido. Seu desespero afetou sua fé e ela teve momentos de impaciência que a levaram a declarar ao marido: amaldiçoa a Deus e morre, como registra Jó capítulo 2, versículo 9. Ela tivera 10 filhos com seu marido, e como Jó não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua mulher, suportou tudo isso até que Deus virasse a sua sorte e transformasse os Ela tivera 10 filhos. Ela tivera 10 filhos com seu marido. E como Jó não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua mulher, suportou tudo isso até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o sofrimento em bênçãos. Terceiro subtópico: os filhos de Jó. Jó teve 10 filhos e continuamente oferecia sacrifícios a Deus por eles, conforme registra Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. Nessa história, o questionamento é: por que Deus permitiu a morte dos filhos de Jó? Quando Satanás apareceu na presença do Senhor, colocando em dúvida a integridade de Jó, disse: estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó capítulo 1, versículo 11. Deus permitiu que Satanás estendesse a mão contra tudo que Jó possuía, mas que não tirasse a sua vida. A tragédia veio sobre os filhos de Jó quando estavam festejando juntos. Sem dúvida, essa catástrofe havia sido provocada pelo diabo para testar a fé de Jó. Segundo tópico: lidando com a morte no meio da família. Primeiro subtópico: Jó e sua mulher são surpreendidos pela morte dos filhos. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. O conceito bíblico sobre a morte declara que a morte não é um fenômeno natural na vida humana. Na perspectiva bíblica, morte aparece no grego bíblico como thanatos, que significa separação, cessação da vida física. Não podemos aprofundar esse assunto porque estamos, de fato, querendo saber como se enfrenta a morte quando ela nos surpreende na vida cotidiana. Quando tudo parecia normal, a morte surpreendeu a Jó e a sua esposa. Como crentes em Cristo, devemos encarar a realidade da morte com a confiança de que, quando a vida cessar, não nos reterá na sepultura, mas servirá como trampolim para a vida eterna. Todos ficamos perplexos antes da morte quando ela nos pega de surpresa. Segundo subtópico: razões para a tristeza do luto de Jó e sua mulher pelos seus filhos. A morte é sempre um evento triste. O sábio Salomão escreveu que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Ante o espectro da morte, todos paramos para meditar sobre a vida que temos. O luto, por mais amargo que seja, nos ensina a ter uma vida mais racional. Imaginemos Jó e sua esposa tendo que sepultar não apenas um filho, mas todos os 10 filhos que tinham. De certo modo,
Jó tinha uma família feliz. No enredo da sua história de vida, Jó era homem feliz, de vida íntegra e respeitado por todos. A prosperidade fazia parte da sua vida pessoal. Seus filhos se reuniam constantemente para se confraternizar. Quando surgiu o inesperado, antes em uma reunião dos filhos de Deus, nesse contexto eram anjos, diante do Todo-Poderoso, apareceu Satanás, um anjo expulso da presença de Deus, para questionar a integridade de Jó e a sua fidelidade a Deus, conforme registra Jó capítulo 2, versículo de 1 a 6. Terceiro subtópico, o ataque de Satanás. Satanás começou o seu ataque à vida de Jó e aos seus bens materiais. Em seguida, atacou o bem mais precioso de Jó e sua mulher, que eram os seus filhos, pelos quais Jó orava todos os dias. Satanás os atingiu quando estavam em banquetes, conforme registra Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Todos foram mortos, inclusive os servos que cuidavam dos rebanhos e da sua casa. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas inevitavelmente aconteceu. Quarto subtópico, os filhos foram salvos ou condenados. Sempre que morre alguém numa família o qual não era crente ou está afastado da fé, os familiares, principalmente os pais, desejam que seu filho ou filha seja salvo. Alguns dos que jazem no leito de morte acabam confessando pecados e se reconciliando com Cristo, mas para não morrerem sem salvação. Fui convidado a dar assistência a uma família que estava com o pai num leito de hospital, com pouca respiração e sem condição de falar, ou outro tipo de reação. O homem tinha uma família grande e a mãe era uma crente fiel, mas ele, apesar de nunca ter impedido que a esposa fosse evangélica, nunca havia se dedicado a Cristo. Realizei cultos na sua casa algumas vezes, mas ele nunca havia se decidido a Cristo. Os filhos não eram crentes e não gostavam dos crentes. Cheguei ao hospital e fui direto ao quarto onde estava aquele senhor. Cheguei, cumprimentei a todos e percebi que todos esperavam o instante em que aquele pai deixaria de viver. Fui até à beira da cama e falei com ele, dizendo-lhe que Jesus estava dando oportunidade para ele aceitar a Cristo no seu coração. Como ele estava cheio de aparelhos e não podia falar, percebi que estava me ouvindo e disse-lhe: se o Senhor quer aceitar Cristo agora, antes de partir para a eternidade, dê um sinal com os olhos, piscando 3 vezes. Ele piscou os olhos e eu tomei a sua mão e o entreguei ao Senhor Jesus. Sem dúvida, ele passou para o outro lado salvo para encontrar-se com Jesus. Orei por ele e ele deu um último suspiro e morreu. A família ficou enlutada. Os filhos gritavam e choravam muito, mas a esposa crente chorava, contudo tinha paz em seu coração. O luto para ela foi diferente. No caso de Jó, sua atitude para com os filhos era o bem-estar de todos. Ele orava e fazia sacrifícios por eles, a fim de purificá-los após o período de festas. A salvação é individual e a salvação dos filhos não depende dos pais. O papel dos pais é o de educar e encaminhar os filhos ao conhecimento de Deus. Se eu repetir, a salvação é individual e a salvação dos filhos não depende dos pais. O papel dos pais é o de educar e encaminhar os filhos ao conhecimento de Deus. Conclusão.
Sem dúvida, não foi fácil para Jó e sua mulher lidar com a perda de todos os seus filhos. Contudo, sendo um homem que temia ao Senhor, Jó permaneceu fiel. Mesmo em meio ao sofrimento, ele continua adorando a Deus. Somente os pais que já viveram essa triste experiência sabem o quanto é difícil enfrentar o luto por um filho. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, embora possamos enfrentar sofrimentos severos e aflições inexplicáveis, devemos orar, pedindo graça para aceitar o que Deus permitir que soframos, pedindo-lhe também a revelação e a compreensão do seu significado. Pedindo-lhe também a revelação e compreensão do seu significado. Deus cuidará dos nossos Deus cuidará dos nossos confusos sentimentos e lamentos. Deus cuidará dos nossos confusos sentimentos e lamentos, se os levarmos a Ele. Não, não com rebeldia, mas com sincera confiança nele como um Deus amoroso. Não com rebeldia, mas com sincera confiança nele como um Deus amoroso. Vindo agora para a conclusão da lição, na conclusão diz: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo de número 73, versos 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, que trouxe o título Quando os Pais Sepultam Seus Filhos. E na próxima lição, ou na próxima semana, estaremos regressando aqui com a permissão do Senhor Jesus para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que vai trazer o título Os Prejuízos da Mentira na Família. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.